Atos capítulo 28, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos até o versículo 16. Semana passada foram 44 versículos, né? Hoje são só 16. Estamos chegando ao final do livro. Mas nesse início eu gostaria de ler apenas o versículo 1. Atos capítulo 28, versículo 1. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Oremos, queridos. Pai amado, temos aprendido tanto com o livro de Atos, desde a primeira mensagem até hoje, e já vimos o Senhor tratar tantas coisas no nosso coração, mas entendemos que o livro está chegando ao final, e aquilo que é mais importante, certamente será repetido mais uma vez. Então nosso pedido é que o Senhor nos faça compreender o que para o Senhor é importante, crer naquilo que o Senhor diz e permitir que o Senhor nos transforme por meio de Tua palavra. Reconhecemos que precisamos do Teu Espírito para que isso aconteça. Então, confiantes de que o Senhor há de responder essa oração, oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Como discípulos de Jesus, nós, nesse mundo, podemos dizer que a vida aqui parece uma grande jornada. Não é verdade? Parece que a gente está caminhando, e está mesmo, em direção ao nosso verdadeiro lar, a pátria celestial. À medida em que caminhamos até chegar ao destino, o que é que nós podemos esperar encontrar pelo caminho? Há inúmeras coisas. Mas como nós temos reagido a essas situações? Bom, estamos vendo Paulo em sua jornada. Lá no capítulo 21, ou melhor, 19, versículo 21 desse livro de Atos, 5 anos antes de Atos 28, o apóstolo Paulo disse o seguinte, ou melhor, Lucas, o narrador, diz para nós, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém para levar uma oferta aos necessitados de lá, e após cumprir essa missão, Lucas diz, ele dizia, Paulo, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. No capítulo 19, Paulo dizia isso, 5 anos antes desse capítulo. Ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, talvez um ou outro irmão, e a gente vai ver isso à medida que o texto avança. Mas ele gostaria muito de visitá-los. Qual era o propósito de Paulo? Bom, na carta que ele escreve aos romanos, lá naquela época, 5 anos antes, ele tinha 2 propósitos. O primeiro está logo no começo da carta aos romanos. No capítulo 1, versículo 15, ele diz que gostaria de compartilhar o evangelho com eles na capital do império. Ele queria anunciar Cristo lá. Mas em segundo lugar, ele só diz no final da carta, no capítulo 16, versículo 24. Paulo apresenta o seu segundo propósito, ele tem segundas intenções. Ele quer ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. O lugar onde ele acreditava que o evangelho não tinha chegado ainda. E gostaria de ser enviado como missionário pela igreja de Roma para essa região. Bom, em Atos 21, nós vimos que, enfim, Paulo chegou a Jerusalém. O seu plano tinha 2 etapas. Jerusalém, Roma e depois Espanha. Jerusalém foi cumprido, capítulo 21 de Atos. O problema é que quando ele chega lá, os judeus da Ásia Menor fazem uma bagunça. E ele é acusado, injustamente, de algo que ele não fez. E ele é preso. Paulo foi espancado, foi salvo da morte por um soldado, na verdade o comandante da guarda romana. E então nós temos acompanhado a saga dele se defendendo, os líderes judaicos o acusando injustamente, ele sendo maltratado, os juízes romanos o tratando como se não estivessem vendo a injustiça que está sendo cometida.
E depois de uma dessas confusões, lá no capítulo 23, versículo 11, Jesus lhe aparece e diz para ele: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então o autor de Atos está deixando muito claro para nós que Paulo chegará em Roma. Ele desejou fazer isso, mas essa era a vontade de Deus também. E Jesus deixou muito claro para ele. Paulo e Jesus concordavam no plano. O objetivo era o mesmo, mas os meios eram diferentes. Eu fico imaginando Paulo pensando que navio ele pegaria depois que chegasse em Jerusalém. Quais eram os seus planos, quem o acompanharia. Mas não foi do jeito que ele planejou. Foi exatamente do jeito que Jesus planejou. A gente viu tantas dificuldades, falsas acusações, injustiças, sofrimentos, prisões, privações, tempestades e até naufrágio. Capítulo 27 contou isso para nós. Enfim, parece que nós estamos chegando ao final da jornada. E no versículo 1 do capítulo 28, por soberania divina, o naufrágio daquele navio que Paulo estava com mais 275 pessoas, aconteceu em uma ilha, chamada naquela época e até hoje de Malta. Malta está a cerca de 100 quilômetros de distância da Cilícia, que é uma ilha ao sul da Itália. Quem diria, né? De todos os lugares, para esse naufrágio acontecer, havia tantos cantos no Mediterrâneo onde esse navio poderia chegar. Ele chegou exatamente no sul de onde Paulo deveria ir. A pergunta é, foi por acaso que ele chegou exatamente ali? A gente sabe que não, né? Há um Deus soberano orquestrando a história de Paulo. A pergunta que o leitor quer que nós façamos é por quê? Por que chegar exatamente nessa ilha? Qual é o propósito de Deus para que Paulo tenha chegado ali? A gente vai descobrir, à medida em que observa o que foi que Paulo encontrou pelo caminho até chegar ao seu destino, até chegar em Roma. Enquanto nós estudarmos esse texto, nós vamos perceber que a nossa jornada não é diferente da jornada de Paulo. Antes de chegarmos ao nosso destino, e não é Roma, qual é o nosso destino? O nosso destino é a pátria celestial. É para lá que estamos indo. Antes de chegar lá, também poderemos nos deparar com as mesmas questões que Paulo encontrou durante a sua jornada até chegar em Roma. E até chegar lá, Paulo enfrentou ou lidou com 4 situações diferentes. Talvez você se identifique com elas. A primeira situação está no versículo 2. É a bondade de quem menos se espera. Bondade de quem menos se espera. Olha o versículo 2 do capítulo 28. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Nós descobrimos no versículo 2 que a ilha de Malta já era habitada por nativos, diz a Nova Almeida Atualizada. Talvez você tenha a Revista Atualizada, que traduz como bárbaros. Bárbaros. Para os gregos, bárbaros eram todos aqueles que não falavam a língua grega. Eles interpretavam o dialeto de qualquer outro povo como bar. Como eu não entendo, eu chamo eles de bárbaros. Quem eram os bárbaros para um cidadão greco-romano? Eram os não civilizados. Eles não têm a cultura que nós temos, eles não falam a língua que nós falamos, não têm a educação que nós dispomos. Não se esperava muita coisa dos bárbaros. Inclusive foram os bárbaros que acabaram com o Império Romano. Não ainda. Bom, é aqui que entra a ironia. Porque
Os bárbaros da ilha de Malta, eles não agiram como feras, ignorantes. Eu fico imaginando, no caminho falei com a minha filha, a Sofia, papai, o que vai acontecer hoje? Eu falei, você vai ter que prestar atenção na mensagem. Mas o naufrágio não foi a pior coisa que aconteceu com Paulo, não. Ele vai cair numa ilha. Ela falou, e aí, morava gente lá? Eu falei, espera a pregação para você descobrir. Aqui está. Os bárbaros vivem lá. Quem eles são? Como eles agem? Bom, o texto diz que eles não são feras. O narrador nos apresenta pessoas que tratam Paulo, Lucas, que é o autor do texto, e todos os náufragos com singular humanidade. A palavra humanidade a gente já viu nesse contexto. Se você se lembra, no capítulo 27, versículo 3, foi com humanidade que o centurião Júlio, aquele militar responsável pelo transporte de Paulo e os prisioneiros até Roma, Júlio tratou Paulo com humanidade, permitindo que Paulo visitasse a igreja lá em Sidom, visse os seus amigos, recebesse mantimentos deles. Humanidade é a tradução da palavra grega filantropia. O que é filantropia? Não é só dar dinheiro para pessoas. Filantropia é o amor à humanidade. É tratar com bondade aquele que lhe é semelhante, outro ser humano. Esse tipo de tratamento não era algo esperado vindo de um soldado romano, muito menos a um prisioneiro judeu. Então, o capítulo 27 já foi inesperado para nós. Mas imagine por parte de bárbaros. Ninguém esperava que bárbaros exercessem filantropia. Mas para o Deus dos impossíveis, o improvável não é impossível. Nós temos visto isso na história de Paulo. Deus pode sim fazer isso. Aliás, o versículo 2 continua e diz que aqueles nativos não só tratam aqueles náufragos com humanidade, mas com uma espécie singular dela. A ideia da palavra aqui é que eles usam de uma filantropia peculiar, extraordinária, gigantesca. Você não imaginaria que isso poderia acontecer, e muito menos dessa forma. Como assim? O versículo continua e diz que eles acendem uma fogueira, imagina o tamanho dessa fogueira, para aquecer aquelas 276 pessoas que estavam com frio. Lembra que é o início do inverno, as águas do Mediterrâneo chegam a temperaturas de 10 graus Celsius. Eles estavam lá dentro desse mar. O texto diz que caiu uma chuva muito forte, e com certeza essa fogueira foi uma excelente recepção, não foi? Quando eu estou andando de moto e tomo uma chuvinha, a primeira coisa que eu quero fazer quando chegar em casa é me esquentar. Imagine um náufrago, o que ele não espera. E eles encontraram isso. Em seu caminho até Roma, Paulo se deparou com bondade. A bondade de quem menos se esperava. Esse é um grande contraste com a maioria das pessoas com quem ele lidou até agora. Você lembra dos judeus? Os judeus que o acusaram? O sinédrio, o sumo sacerdote, eles eram religiosos. Conhecedores da palavra, se orgulhavam de conhecer a Deus, se orgulhavam de servir a Deus, o Deus que é bondoso, o Deus que é misericordioso. Mas como eles trataram Paulo? Com imensa maldade. Chegaram até a armar uma emboscada para matá-lo covardemente. Mas não foi só nas mãos dos judeus que ele esteve. Ele esteve nas mãos dos romanos. E os romanos se gabavam de serem civilizados. Eles tinham estabelecido a Pax Romana. Eles tinham o império nas suas mãos. Se orgulhavam do seu sistema de leis, diziam que eram o único povo na história mais justo que existiu, melhores do que todos os demais povos, tanto é que romanizavam os povos. Como os romanos trataram Paulo? Trataram Paulo com tamanha injustiça. E de quem menos se esperava, bárbaros, nativos de uma ilha. Paulo foi tratado com singular humanidade. E não só Paulo, mas Lucas, Aristarco, que eram seus companheiros. Os marinheiros foram tratados assim. Lembra que eles eram pagãos? Os soldados romanos foram tratados assim. Os prisioneiros que sobreviveram foram tratados assim.
Os cidadãos de Malta não querem saber quem era justo, quem era bom, quem era inocente ou não. A única coisa que eles estão vendo são seres humanos que estão sofrendo. E diante dessa cena eles fazem o que eles podem. Acendem uma fogueira para cuidar daquelas vidas. Bom, aqui está uma boa demonstração daquilo que nós podemos chamar de graça comum. Falamos disso na semana passada. A graça comum é a forma com que Deus manifesta a sua bondade a todas as pessoas, sejam boas ou más, através de pequenos gestos, mas também de grandes gestos. De pessoas das quais nós não esperamos muita coisa. Muitas vezes é um gesto de bondade de alguém que nem crente é. Às vezes é algo que acontece na natureza que nos abençoa, uma chuva, um sol que aquece. Às vezes é de pessoas improváveis, até mesmo incivilizadas, vêm coisas boas. Bom, isso nos leva a duas reflexões. A primeira é que, ao olhar para a sua vida, ao ler esse texto, você é questionado a identificar e perceber demonstrações da graça comum de Deus. Você consegue fazer isso? Ao olhar para a sua jornada, para a sua história nessa terra, você consegue ver Deus te alcançando com sua bondade, mesmo através de gente que não é crente? Talvez você tenha sido socorrido por alguém inesperado. Talvez foi servido por um médico ateu. Recebeu um tratamento de gente que não acredita em Cristo. Talvez você recebeu proteção de um policial, de um desconhecido. Bom, se nós somos alvos da graça comum de Deus todos os dias, como nós deveríamos reagir a essa graça? Qual que é a resposta? Com gratidão. Não tem outra resposta. Que tal sermos mais gratos pelas pequenas bondades que Deus manifesta para nós, inesperadas, todos os dias, a graça comum se revelando. Você levantou da cama, você tem uma perna para reclamar da dor na perna, você tem algo para comer na mesa, o seu dia não acordou, você não acordou dentro do mar, a 10 graus, com uma grande tempestade. Tem muita coisa pela qual agradecer. Esse texto nos desafia a isso. Mas tem uma segunda reflexão. É olhar para a maneira com que esses nativos estão tratando essas pessoas e pensar, poxa vida, se eu estou sendo tratado com tanta bondade por Deus, que tal replicar essa bondade também com os outros? São bárbaros que estão agindo de forma muito crente. Eu fico imaginando se a nossa igreja está ali vendo aquele naufrágio. Imagine-se lá, somos moradores da ilha, acabamos de sair de um culto. A primeira coisa que a gente vê é um povo sofrendo lá para chegar até a praia. Como que nós reagiríamos? Ih, aquele ali tem cara de prisioneiro, olha as tatuagens dele. Aquele ali eu vou ajudar, e parece comigo. Como nós reagiríamos? Esse mundo está cheio de gente que se autodenomina teóloga, instruída, gente que diz que conhece a Deus, gente que diz que é culta, mais inteligente, mais importante do que os outros, mas na prática não consegue se preocupar com quem sofre. De que adianta? De que adianta você dizer que conhece a Deus? De que adianta você ter tamanha educação, se quando você vê um semelhante criado à imagem de Deus, sofrendo, definhando, você não faz nada? Como você reage ao ver pessoas em dificuldade, pessoas em sofrimento, pessoas na calamidade? Não tem como dizermos que conhecemos a Deus e ver pessoas sofrendo e não fazermos nada. Isso diz muito sobre a nossa fé, sobre a nossa educação. Qual tem sido a sua atitude diante de um semelhante que sofre? Bom, estamos diante de bárbaros que fizeram muito melhor do que muito crente tem feito hoje em dia. Essa é a primeira situação que Paulo lidou, com a bondade vinda de gente das quais menos se esperava.
Você lida com essas situações também ou não? Certamente sim. Tem uma segunda situação que Paulo lidou nessa jornada. Perigo. Perigo natural, mas também incompreensão das pessoas. Olhem os versículos 4 até 6. Quando os nativos, 3 até 6. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente, este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Ao ser recebido com tamanha bondade, Paulo não ficou parado. Versículo 3 diz que ele faz alguma coisa, ele decide fazer alguma coisa. Diferente aqui de muita gente que recebe a ajuda dos outros e não faz nada, né? Ele foi ajudado, mas agora posso fazer alguma coisa também, né? Posso me mover. Então ele vai fazer a sua parte, se levanta e vai em busca de gravetos para alimentar a fogueira. Ele pega um feixe e leva até a fogueira. Só que quando ele lança o feixe na fogueira, o que acontece? Tinha uma serpente naqueles gravetos. O texto diz que é uma víbora. A palavra usada aqui é para se referir àquelas cobras peçonhentas, sabe? Bem venenosas. E a serpente é atirada no fogo junto com os gravetos, e o texto diz que ela foge. E vai para onde? Tanto lugar para ir. Ela se prende no braço de Paulo. Lucas não diz literalmente que ela picou Paulo, mas dá para entender que foi isso, né? Uma serpente pendurada no braço do homem. Gente, que cena aterrorizante, né? Se a minha sogra estivesse aqui, ela já teria se levantado e ido embora. Ela odeia serpentes. Odeia cobras. Talvez você seja um desses também. Só de imaginar a cena já dá aquele calafrio, né? Imagine só, você acabou de sobreviver em uma terrível tempestade. Um naufrágio assustador. E quando você está são e salvo, aquecido por uma fogueira, pensando, bom, não tem coisa pior, né? Aí vem uma serpente venenosa e gruda no seu braço. Alguns diriam que isso é muito azar, né? Outros diriam que é só acaso, essas coisas acontecem. Mas para os leitores de Atos, não existe azar. Não existe acaso. Sabemos que há um Deus por trás de tudo o que acontece. Na vida de Paulo e na nossa vida. Talvez você se pergunte, mas precisava de tudo isso? Precisava dessa cobra, Deus? Nós muitas vezes fazemos essa pergunta, não é? Senhor, precisava disso? Olha tudo que eu já passei. Dá um pouquinho de desgraça para os outros. Chega! E vem, acontece a desgraça na nossa vida. Precisava, Deus. Bom, logo nós descobriremos o que Deus quer com tudo isso. Mas até lá, é bom nos lembrarmos que enquanto caminhamos neste mundo em direção ao nosso lar, ao nosso destino, como Paulo, nós enfrentaremos perigos naturais. Paulo enfrentou tempestade, sofreu um naufrágio, passou por acidentes, passou por ataque de animal. Nós também enfrentamos essas coisas. É uma batida de carro que muda a sua história. É um diagnóstico que vai mudar a sua jornada. Uma doença. É um animal. É a morte que nos assombra. Ser crente, queridos, não nos isenta de sofrimentos nesse mundo. Coisas ruins também acometem servos do Senhor. E se tem um servo do Senhor, que se ele me perguntasse,
José, escolhe alguém para sofrer. Eu escolheria outro. Eu não escolheria Paulo. Senhor, Paulo não. Dá um descanso para esse homem. Tem outros servos aí que precisavam sofrer um pouquinho mais. Tem uns caras que não acreditaram na ressurreição de Jesus, tal do Tomé. Vai lá provocar Tomé. Tem que ser Paulo. Bom, acontece. Tem gente que sofre. Se eu pudesse, eu sofria no lugar da pessoa. Mas eu não posso. Deus tem os seus planos para cada um de nós. Até mesmo nos perigos que enfrentamos. Se Paulo passou por tudo isso, queridos, por que nós achamos que conosco seria diferente? Tem gente nesse mundo dizendo isso. Se você vier para Jesus, os seus problemas acabam. Você não precisa nem entrar na igreja dessa pessoa. Porque só de ouvir essa frase, você sabe que ele nunca leu a Bíblia. Porque se ele tivesse lido Atos, ele ficaria calado pelo resto da sua vida. Olha para esse homem, o tanto que ele sofre pelo reino de Deus. Calaria todos esses teólogos da prosperidade, que estão enganando tantas pessoas nesse mundo. Ser crente em Jesus não significa que você não vai sofrer. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Essas coisas não eram para ser naturais. Deus não criou um mundo assim. A serpente não deveria picar o ser humano. Isso aconteceu por causa do quê? Da queda, da desobediência dos nossos primeiros pais. Mas a esperança está no fato de que um dia as coisas serão do jeito que Deus idealizou desde a eternidade, quando nós chegarmos ao nosso lar celestial. Quando chegarmos lá, não teremos mais de encarar perigos naturais. No reino eterno de Deus não há perigo algum. Olhe para esse reino, deseje estar lá, não se esqueça de que é para lá que nós estamos indo, mesmo que serpentes grudem no seu braço hoje. Um dia não haverá mais esse perigo. O texto continua no versículo 4, a gente vê a reação das pessoas vendo aquela cena. E Lucas não diz nada para nós sobre a reação dos náufragos. Dá até para entender, né? Para eles não duvidam mais de nada, né? Nada surpreende. Quando é em relação a Paulo. Mas o texto fala sobre os bárbaros, os nativos. Quando eles veem aquela cena, a cena é uma víbora pendurada no braço do homem. Gente, eu não sei como eu reagiria se eu visse esse negócio. O versículo 4 diz que eles falam uns com os outros. Certamente, este homem é um assassino. Por que eles concluem isso? Porque esse homem foi salvo do mar. Não é todo dia que alguém é salvo em um naufrágio. Esse homem foi salvo do mar, da calamidade do mar. E agora, a justiça não o deixa viver. Eu não sei como está traduzido na sua Bíblia a palavra justiça, mas é bem possível que esteja com letra maiúscula, não é? Justiça com J maiúsculo, como substantivo próprio. Ao que parece, os malteses acreditavam que havia uma tal deusa chamada justiça. A palavra grega aqui é Dike. A deusa Dike, que punia o mal, que punia criminosos, através da força da natureza. Então a lógica deles é a seguinte: a Dike está tentando matar Paulo no mar, mas esse homem é difícil de matar. Ele conseguiu escapar. Então veio a cartada final, e a cartada final é uma serpente. Da víbora ele não vai escapar. A Dike está cumprindo o seu trabalho. Perceba, você que tem lido Atos com atenção, ao ler as palavras dos nativos, aqui no versículo 4, não parece como se estivéssemos ouvindo um eco de uma frase que ouvimos lá atrás, quando Paulo foi preso e acusado pelos judeus? No capítulo 22, versículo 22, eles gritaram: esse homem não merece viver. Esse tem sido o coro dos acusadores de Paulo, mas por diversas vezes ele provou sua inocência, a ponto de, como nós vimos na cena final, antes dele partir, no capítulo 26, o próprio governador romano, o próprio rei Herodes, os comandantes militares, as pessoas mais importantes da cidade de Cesareia disseram, em Atos 26, versículo 31, este homem não fez nada passível de morte ou de prisão, ele é inocente. Mas os malteses não sabem disso.
Os leitores sabem. E aí, quem está certo nessa história? Os nativos, que acreditam que a deusa de Quê está fazendo o seu trabalho. Veio matar esse homem que está fugindo dela. Ou o inocente é Paulo? Quem é o inocente aqui? O próprio Paulo responde no versículo 5. Não responde com palavras, mas com ações. Ele sacode a víbora e lança ela no fogo. E o texto diz que ele faz isso sem sofrer mal algum. Nós estamos diante de um milagre. Um milagre é a única explicação possível. Uma víbora se grudou no braço desse homem e ele não morreu. O milagre vindo de quem? Se Paulo estivesse aqui hoje, o que ele diria? Do único Deus que existe. Do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da justiça. Mas os nativos não conhecem esse Deus ainda. Então no versículo 6 eles ficam esperando. E eu fico imaginando a cena, né? A turma se reúne ao redor de Paulo e fica assim, olhando. Esquisito, não? Ele vai inchar alguma hora. Ele vai cair subitamente, gente. Ele está fingindo, não é possível. Mas o texto diz que nada acontece. Então perceba o final do versículo 6. Rapidamente eles mudam de conclusão. Antes Paulo era um criminoso que merecia justiça, a morte. Mas agora ele não morreu. Então o que ele é? Ele é um Deus. Só pode ser um Deus. Gente, até o próprio apóstolo Paulo, o maior pregador e teólogo que o cristianismo já produziu, o evangelista mais lúcido que você vai conhecer na jornada nessa terra, teve de lidar com a incompreensão das pessoas. As pessoas olham para Paulo e em questão de minutos passam de um coitado, sobrevivente de um naufrágio, para um criminoso culpado que merece morrer, e agora ele é um Deus, em questão de horas. Mas ele não é nada disso. Paulo não é um coitado, Paulo não é um criminoso culpado, Paulo não é um Deus, ele é só uma testemunha de Jesus Cristo, o Filho do único Deus verdadeiro, aquele que foi morto em nosso lugar, para executar a verdadeira justiça diante do Pai, assumir sobre si os nossos pecados. Paulo é o servo daquele que ressuscitou ao terceiro dia, dando início à nova criação, e está sentado à destra do Pai, intercedendo em favor do seu povo. Esse é Paulo. E esse também sou eu e você, se nós cremos em Jesus. Amém? Amém. E se nós cremos em Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz também é nosso. Por mais que esse mundo idólatra, que não entende a Deus, não entende o crente, por mais que esse mundo não nos compreenda, esse mundo nos acha estranhos, nos acha esquisitos. Ou você é um coitado que está perdendo a sua vida nesse negócio, ou você é um culpado, tem coisa esquisita aí. Eu sei a tua história, eu sei a tua jornada, eu sei dos teus passados do passado, dos seus pecados do passado. Você está fingindo, você está fugindo da justiça. Você acha que é fácil assim anular todos os seus pecados? Coisa nenhuma, você vai ter que pagar. Esse mundo não entende, e às vezes esse mundo até nos odeia. Por mais que haja incompreensão, os nossos sofrimentos por Jesus são a nossa glória. São sinais de que nós negamos a nós mesmos, que nós tomamos a nossa cruz e nós estamos seguindo o crucificado. E assim como o crucificado venceu esse mundo, por causa da sua obra de justiça naquela cruz, um dia também venceremos com Ele. Um dia também ressuscitaremos e todos verão a verdade que nós enxergamos hoje. Nesse dia, não seremos considerados tadinhos, culpados, loucos. As pessoas vão botar a sua boca no pó e dizer: eu me arrependo, porque eu não te ouvi. Porque eu não dei ouvidos ao evangelho que saía da tua boca. Mas nesse dia, não haverá oportunidade de arrependimento. Bom, perigos naturais, incompreensão das pessoas, é a segunda situação que Paulo lidou na sua jornada.
Tem uma terceira situação. É a oportunidade de abençoar e de ser abençoado. Olha o que Paulo passou nos versículos 7 a 10. Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Apesar de não fazer parte da Itália, Malta pertencia ao Império Romano, como tudo naquele canto da terra, naquela época. E no versículo 7 nós descobrimos que havia um homem que liderava a ilha, uma espécie de governador. O nome dele é Latino. Então, é bem possível que ele cuidasse da ilha ali em nome de Roma. Públio. Ele é dono de boa parte da ilha. E Paulo e os demais náufragos são direcionados a uma das suas propriedades mais próximas. Talvez por causa da questão da cobra, né? O cara quer conhecer o homem que não morreu, nem do naufrágio e nem da serpente. Eu quero conhecer esse homem. Bom, olha como Públio recebe, ou como Públio lida com Paulo, no versículo 7. Não só Paulo, mas todos os demais. Mais uma vez, são tratados de maneira inesperada. Ele os recebe, a ideia aqui de que dá boas-vindas ao seu lar, e ele os hospeda com muita bondade, de maneira gentil, amável, durante 3 dias. Nesse período, Paulo está conhecendo Públio. Dá para imaginar o que Paulo conversou com eles, né? O que você acha que Paulo vai fazer por 3 dias depois de um milagre desse? Ou tantos milagres como esse? Ele vai contar a história dele e vai contar a história de Jesus. 3 dias e ele conversando com Públio, ele descobre que o pai de Públio estava enfermo, diz o versículo 8. Há um tempo, disenteria e ardendo em febre. Uma nota aqui, essa febre, ela foi conhecida ao longo dos anos como a febre de Malta. Era muito severa. Ela podia durar 4 meses na vida de alguém. Imagina você com febre, 4 meses, há 3 anos, podendo levar à morte. 3 anos. Com o passar dos anos, foi descoberto lá em 1887 que essa febre era causada por um micro-organismo presente no leite das cabras maltesas, e então produziram uma vacina. Hoje em dia ninguém mais sofre da febre de Malta, lá em Malta. Pode ir lá tranquilamente beber o leite das cabras. Se você for, depois conta como foi. O homem está, 1.800 anos antes de descobrirem a vacina. Então o homem está lá, definhando na cama, e o versículo 8 diz que Paulo visita ele, e então faz aquilo que provavelmente foi o que ele mais fez nesses anos preso. O que ele faz? Ora. Ele ora. Impõe as mãos sobre aquele homem. O que será que Paulo está pedindo em oração? O que você acha? Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que me trouxe até essa ilha por seus próprios caminhos, talvez para este ato, cura este homem em nome de Jesus. Dá para imaginar que foi isso, né? O que acontece? O texto diz que ele o curou. Glória a Deus. Faz tempo que Paulo não realiza um milagre. Na verdade, faz tempo que Deus não realiza um milagre através de Paulo. Lembra qual foi a última ocorrência de um milagre de Paulo? Faz tempo, né? Até agora a gente tem visto ele só se defendendo. Você vai lembrar. Ele estava pregando. Aí tinha um jovem na janela.
Lembra? Paulo pregou muito. O que acontece? O homem cai da janela. E descobre que ele morreu. O que Paulo faz? Desce lá, abraça o homem. Ele está vivo, gente. Todo mundo festeja, se alegra. E Paulo volta a pregar. Eutico, lembra dele? Foi lá no capítulo 20 que houve um milagre através de Paulo. Mas ele não perdeu o jeito, não. E Paulo aproveita essa oportunidade para abençoar aquele homem. Mas perceba que Paulo faz questão de orar antes. Orar. Detalhe, ele está diante de gente que o considera um Deus. Um Deus não precisa orar. Ele é Deus. Ele faz milagre. O que Paulo está mostrando para aquele povo? Eu não sou Deus. Eu sou um ser humano como vocês. O poder não está em minhas mãos. O poder não está em mim. A cura desse homem não está sob meus domínios. A cura desse homem está no poder de Deus. Deus é quem pode curar esse homem. É a Ele que eu estou clamando. Se há alguém que merece a glória, não sou eu. É esse Deus a quem eu estou orando. É isso que Paulo está fazendo. Se Paulo agiu assim diante das pessoas que o viam como um Deus, que estavam prontas para idolatrá-lo, mas Paulo deixou claro, o milagre não é meu, a glória não é para mim. Por que nós faríamos diferente, queridos? Infelizmente esse mundo está cheio de crente, eu vou pôr bem entre aspas aqui, cheio de crente, que por muito menos, desvia as atenções de Deus para si mesmo. Olha aqui, na minha igreja a gente faz milagre. Olha aqui, comigo a coisa acontece. Quando eu oro, tudo se resolve. E aí a glória fica para quem? Para o nome do camarada que tem lá na placa da igreja dele. A glória não é dada a Deus, a glória é dada a homens. Paulo tem a faca e o queijo na mão para dizer, me venerem. Eu sou um Deus nessa ilha. Não. Eu imagino Paulo de joelhos. Só existe um Deus. Só Ele pode curar esse homem. Queridos, no caminho para o nosso destino, nós teremos inúmeras oportunidades de abençoar pessoas. E se for preciso um milagre, faça como Paulo. Bote o teu joelho no chão e ore. Ore. Senhor, eu não tenho poder para mudar a situação. Eu não mudo corações. Eu não controlo a natureza. Eu não controlo a saúde das pessoas, Deus. Mas eu sei que o Senhor tem todo o poder. A Ti eu clamo. Intervenha, Senhor. Faça um milagre, Deus. Cure essa vida, restaure essa pessoa para a Tua glória. Se manifeste essa pessoa, Senhor. Faça isso com humildade. Faça isso com dependência. Não exija de Deus. Paulo não está exigindo nada. Tem gente que diz, eu determino. Eu profetizo na tua vida. Há de acontecer porque eu estou dizendo. Deus faz o que eu estou mandando. Eu nunca vi um apóstolo agindo assim com Deus. Eu nunca vi Jesus agindo assim com Deus. Quem são aqueles que fazem isso hoje? Quem eles pensam que são? De mandar em Deus. O que você deve fazer diante de uma situação como essa é botar o teu joelho no chão, tua boca no pó e clamar por socorro de Deus. Se Ele quiser atender, Ele atenderá. Ele é o soberano, nós não somos. Caso Ele atenda a oração, é Ele quem merece a glória. E se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo digno de adoração. Não deu outra. Versículo 9 diz para nós, quando o povo da ilha descobre, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Se o povo descobre que na igreja da esquina alguém foi curado de febre, o que você acha que vai acontecer no próximo culto? Ah, vai encher um estádio. Por causa do evangelho, é? Ou por causa das curas? A ilha toda. A turma vem, diz o versículo 9. Todos os enfermos da ilha. Imagina, uma ilha naquela situação precária, no inverno, não ia ter médico lá não. Muitos morreriam naquele período. Os enfermos são arrastados até lá. Eles vão até lá. Talvez gente com a febre de Malta, talvez gente com outras doenças. E o resultado, o versículo 9 diz para nós, todos são curados.
todos. De fato, as evidências do reino de Deus chegaram à ilha de Malta. A nova criação inaugurada por Jesus está diante dos olhos daquele povo. Todas aquelas curas eram vislumbres, amostras do que acontecerá com quem crê em Jesus. Um dia, quando Jesus voltar, todos, sem exceção, seremos curados. Todos nós. Não haverá mais dor. Não haverá mais enfermidade. Definitivamente curados. Por seu histórico, é óbvio que Paulo deixou isso claro para eles. É bem possível que ele tenha pregado o Evangelho. Lucas não menciona para nós, talvez porque está chegando no final do livro, ele tem que concluir, é igual o pastor, né? O pastor, quando diz que está para concluir, não conclui. Lucas precisa encerrar o livro, não conta isso para nós, mas fica a dica. É isso que nós devemos fazer a esse mundo. Ao orar por um milagre, botando o joelho no chão, nós podemos dizer para as pessoas: eu oro para que Deus te cure, mas se não for da vontade dEle te curar hoje, nesse momento, saiba que a verdadeira cura, a cura definitiva contra o mal desse mundo, contra o pecado, contra a doença, contra a morte, está em Jesus Cristo. Haverá um dia em que nós não sofreremos mais isso, então creia em Jesus. Renda-se a Jesus, porque mesmo que você seja curado do teu câncer, mesmo que você seja curado dessas dores que você tem, você vai morrer ainda. Com essa doença ou com outra doença, mas vai morrer. Mas o que vai fazer você viver eternamente é crer em Jesus. Então faça isso. É isso que nós devemos falar para as pessoas. Ore pelo milagre, mas apresente o Evangelho, porque é deste milagre, o maior de todos, que as pessoas precisam. A salvação em Jesus Cristo. Há duas reações no versículo 10, depois das curas. Os malteses reagem, primeiro dando presentes. O texto diz que eles os distinguiram. Não só Paulo, mas Lucas se coloca no meio. Provavelmente está falando dos crentes, mas de lambuja está pegando a turma que foi náufraga também. Esse povo esquisito que veio aí no navio. Bom, foram distinguidos com muitas honrarias. A palavra aqui traz a ideia de coisas de valor, que denotavam respeito, honra. Mas tem uma segunda reação, eles dão providências. Lucas nos diz que eles puseram a bordo tudo que era necessário para prosseguir viagem. Eles chegaram lá de mãos abanando e morrendo de frio. Eles vão sair com o navio cheio, carregado de bênçãos, de provisões, não vai faltar nada para chegar em Roma. Quem poderia imaginar isso? A propósito, até hoje em Malta há uma praia chamada Baía de São Paulo, em homenagem a essa passagem. Se um dia você puder passar por lá, tome o leite das cabras lá. Tranquilamente, tem que tomar vacina antes. E visite a Baía de São Paulo. Paulo teve a oportunidade de abençoar. E depois foi abençoado por aqueles moradores. Por mais difícil que tenha sido sua caminhada até aqui, queridos, Deus concedeu a Paulo a graça de ser tratado como um rei. Que presente, não? Mesmo por pouco tempo, mas ele e seus companheiros foram muito bem tratados. Isso nos lembra que, por mais que soframos nessa vida, por seguirmos a Jesus, ainda assim Deus nos concede inúmeras oportunidades de abençoarmos outras pessoas. Talvez você já tenha experimentado isso, assim, no momento mais difícil do seu sofrimento. Você tem a oportunidade de orar por alguém. E um milagre acontece. Pessoas se convertem. Pessoas são curadas. Pessoas são impactadas com o teu testemunho na hora da calamidade. Servir a Jesus tem sim suas dificuldades, mas também oferece tantas oportunidades de poder ajudar pessoas, mas também de ser ajudado por elas. Queridos, não há lugar melhor para se estar do que dentro da vontade do Senhor. Não há lugar mais seguro do que este lugar. Talvez você fique pensando, eu quero proteção para minha família. Eu quero segurança, eu quero estabilidade. E aí você está tentando abraçar tudo que esse mundo promete que vai dar isso. Não tem outro lugar onde encontrar proteção e estabilidade senão nos braços de Jesus, cumprindo a vontade dEle. Talvez isso vai te dar menos dinheiro, menos sensação de segurança, mas você está seguro nas mãos daquele que controla a história. Ele governa todas as coisas.
nenhuma cobra te picará se Ele não permitir. E se Ele quiser que você viva, mesmo depois da calamidade, você vai viver. E se Ele disser, chegou a sua hora, você vai se encontrar com Ele nos céus, entre nuvens. Tem coisa melhor do que isso? É o lugar mais seguro desse mundo, é dentro da vontade do Senhor. Não tem outro lugar. Quarta situação que Paulo enfrentou na sua jornada são encontros animadores com outros crentes. Se você está gostando da história, se prepara porque essa é a melhor parte. Encontros animadores com outros crentes. Olha os versículos 11 até 16. Três meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul. E em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com ele 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. A estadia em Malta dura 3 meses, o período necessário para passar o inverno. E descobrimos que havia um navio invernando ali. Chegou antes daquele outro. Vem do mesmo lugar, do Egito, Alexandria. Está levando grãos para Roma. Mas foi mais esperto, né? E então todos embarcam. E Lucas nos informa um detalhe curioso. Final do versículo 11. Para que essa informação, né? Leia essa informação como se Lucas estivesse piscando para a gente. O navio de Alexandria tinha o emblema dos deuses gêmeos, Castor e Pólux. Sabe quem eles eram? Conhecido como os Dioscuros, filhos de Zeus, os deuses da navegação. Protetores dos marinheiros. A piscada de Lucas eles são deuses sim. Não são não. De que adianta essa imagem? Se na hora da calamidade os marinheiros oraram aos seus deuses falsos. É o Deus Todo-Poderoso que controla até os mares. Bom, de Malta, diz o versículo 12, eles sobem no mapa e chegam, enfim, ao território italiano. Chegam à ilha de Siracusa. Para você que já viu essa imagem, certamente já viu. A Itália é uma bota, não é? Chegaram na ponta da bota. Estão no dedo da bota da Itália. E dali eles navegam, costeando, até Régio, diz o versículo 13. E alguns dias depois eles chegam a Puteoli, porque houve um vento sul que os levou rapidamente. Curioso, né? Lembra daquele vento? Já passou pela tempestade, Paulo, agora é hora de chegar em Roma. Provavelmente o centurião Júlio, em Puteoli, que é o atual porto de, vou tentar italiano aqui, vai ser difícil, Pozzuoli. Se tiver algum italiano, por favor, me corrija. Ali, provavelmente, Júlio esperava orientações. O que eu faço, né? Talvez foi o primeiro lugar que ele conseguiu mandar uma carta para a turma lá. Aconteceu isso. E durante a estadia nesse porto, o versículo 14 diz algo curioso para a gente. Paulo e seus companheiros encontram alguns irmãos. Interessante. Há crentes ali. Os irmãos fazem um pedido. Por favor, Paulo, fique conosco por 7 dias. Provavelmente o tempo que eles ficariam ali antes de partir, o que possivelmente Júlio permitiu.
O que você acha que os irmãos da cidade de Puteoli fariam tendo a presença de Paulo durante 7 dias? O que nós faríamos? A gente ia fazer uma grande conferência. Esse homem não ia dormir não, gente. A gente ia lotar esse salão aqui. Paulo, conta pra gente. O que aconteceu com você, cara? Conta pra gente como Deus cuidou de você. A gente quer ouvir o evangelho da sua boca. Bem possivelmente, Paulo fez aquilo que sempre fez quando via crente. O que ele sempre fez? Pregou, cultuou a Deus, louvou ao Senhor, orou e partilhou a ceia do Senhor. 7 dias, uma semana inteira. Certamente chegou o domingo, não é? Aquele povo cultuou a Deus com o apóstolo Paulo. Se ele tivesse feito o caminho certo, sem tempestade, sem naufrágio, nunca teria encontrado com esses irmãos. Quem diria que depois de tanta dificuldade a gente poderia ver Paulo perto de crentes ainda? Perto de uma igreja? Tendo a oportunidade de conhecer novos irmãos, comungar, cultuar com eles. Queridos, é exatamente assim que funciona no reino de Deus. Jesus tem os seus discípulos espalhados em todo lugar, mesmo que você não os conheça ainda. Muitas vezes a gente acha que está sozinho. Muitas vezes parece que as lutas que enfrentamos é só da nossa igreja. Que as lutas que você enfrenta durante a semana são só suas. Que não tem mais ninguém. Não é possível que alguém sofra essas coisas no trabalho, na escola, para testemunhar de Jesus. Então esse texto está lembrando para nós, sim, existem outros crentes. E sim, Deus sempre dá um jeito de a gente os encontrar. Sempre. Mesmo que a sua jornada nessa vida te force a ficar boa parte do seu tempo longe de outros crentes. No caso de Paulo, foram vários meses. Talvez para você seja apenas 6 dias na semana. Porque você não está participando de um grupo de discipulado, né? Se tivesse, não eram 6 dias. Que inclusive está para voltar agora em fevereiro. Mas talvez para você são 6 dias, porque você está trabalhando, na sua família não tem crente, lá na escola não tem crente. E aí, você fica com o coração apertado. Será que sou só eu? Não, os crentes ainda estão lá. Os crentes ainda estão lá. E o que você mais deveria desejar, estando separado deles? Qual deveria ser a nossa maior busca durante a semana, enquanto estamos isolados como Paulo? Qual deveria ser? Eu quero ver esse povo. Eu quero me encontrar com esse povo. Eu preciso de outros crentes para lembrar que eu ainda sou crente. Para lembrar que Deus ainda é uma realidade. Eu preciso lembrar o sacrifício de Cristo através da ceia. Eu preciso louvar esse Deus junto com o meu irmão. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso da igreja. Eu não aguento ficar longe. Eu preciso disso. Encontros com a igreja são presentes de Deus para o crente. Você tem a oportunidade de encorajar outros e ser encorajado. A pergunta é: quem seria louco de não amar esses encontros? Quem seria louco de não buscar a comunhão com a igreja? Das duas, uma. Ou ele está distante de Deus há muito tempo e se esqueceu do que significa a igreja, o corpo de Cristo. Ou ele não foi e nunca é, ele não foi e não é crente. O finalzinho do versículo 14 tem uma informação curiosa. Lucas é enfático. Ele termina dizendo assim: e foi assim que nos dirigimos a Roma. Enfim, chegou a hora. Roma se avizinha no horizonte. Paulo está chegando. 5 anos atrás, ele desejou chegar lá. Não dá para continuar a narrativa sem ler o que ele escreveu àqueles irmãos anos atrás. E, por graça de Deus, está na página seguinte. Romanos capítulo 1. Parece que os organizadores da Bíblia colocaram Romanos de propósito, né? Depois de Atos. Sabiam o que estava fazendo. Capítulo 1, versículos 8 a 12.
Olha o que Paulo disse há 5 anos atrás. Romanos 1, 8 a 12. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Queridos, 5 anos atrás, Paulo expressa o seu desejo de chegar em Roma para desfrutar da comunhão em Cristo com aquele povo. Mais uma demonstração de que ele queria estar perto do povo de Deus. Bom, volte os seus olhos para o capítulo 28 de Atos. Depois de 5 longos e sofridos anos, no versículo 15, Paulo chega à capital do império. E o que acontece quando ele se aproxima da capital? Olha o versículo 15. Os irmãos de Roma ouvem a notícia de que Paulo está chegando. O que eles fazem? O que eles fazem? Eles se levantam, saem de suas casas e vão ao encontro de Paulo no meio do caminho, vão até a praça de Ápio e as 3 Vendas, que ficava aproximadamente 60 quilômetros da capital. É uma boa jornada. A imagem que Lucas pinta no versículo 15 é magnífica. Era isso que os romanos faziam quando um rei chegava vitorioso. Ele saiu em campanha para lutar contra os inimigos. E quando ele chegava na cidade, o povo romano saía às portas, ia encontrá-lo no caminho. Mas quem está chegando não é um rei. Quem está chegando é apenas um judeu, prisioneiro romano. Mas ele é o representante do verdadeiro Rei dos Reis. Ele é o verdadeiro representante daquele que é o Senhor dos Senhores. Não, não é César. César já está em Roma. Ninguém está tratando César assim em Roma. Não é qualquer outro governador humano. O verdadeiro Rei do mundo é Cristo. E Paulo representa esse Cristo que está sendo levado por Paulo pelos 4 cantos da terra. E por todos os seus seguidores, ele está sendo anunciado por você? Mais uma vez, nós não podemos dar sequência, antes de ver o encontro de Paulo com esse povo, sem ler o que ele escreveu a respeito desses irmãos no final da carta aos Romanos. Então agora, você vai para o capítulo 16 de Romanos. Versículos 3 em diante. Lembre-se, Paulo não conhecia aqueles irmãos pessoalmente, talvez um ou outro. Olha o que ele diz. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião.
Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, belos nomes, não? As quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. O final da carta de Paulo é a carta em que ele mais cita nomes. Ele não conhecia essa igreja pessoalmente, mas conhecia essas pessoas aqui. Ele revela os seus planos, diz que já tentou ir lá algumas vezes, não conseguiu, mas esperava ir. E se você reparou na leitura, eu identifiquei 29 pessoas em específico sendo citadas, além das que ele não cita o nome, e de igrejas que se reuniam ali em Roma. Amigos, companheiros de jornada, gente que arriscou a vida por ele. Familiares, ó, mais um parente dele aí. Companheiros de ministério, até uma mãe postiça. Todos muito amados por Paulo. Agora você está pronto para encontrar Paulo no meio do caminho. Volta para o final de Atos. Leia o versículo 15 de novo. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas. Estes irmãos que Paulo citou. Tão queridos e amados por ele. Vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Como Paulo reage? De duas maneiras. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus. A primeira reação de Paulo é gratidão. Enfim, o meu desejo, a minha oração se cumpriram, mesmo que de uma forma diferente do que eu tinha esperado. Queridos, no final das contas, Deus cumpre a sua vontade. Mesmo que as coisas não saiam do jeito que a gente planejou. E quando isso acontece, não tem outro caminho a não ser agradecermos a Deus. Realmente os teus planos são melhores do que os meus, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço. Ainda bem que o meu plano deu errado. Quanta gente não foi abençoada ao longo do percurso? Eu fui abençoado ao longo do percurso. Segunda maneira com que Paulo responde é com ânimo. O texto diz que ao ver seus irmãos que se esforçaram para encontrá-lo, eu fico imaginando as crianças juntas. Viajar no Império Romano não é para qualquer um. E eles estão fazendo essa jornada para encontrar Paulo. E Paulo, quando vê aqueles irmãos vindo ao seu encontro, o texto diz, ele sente-se mais animado, mais encorajado. Curioso, nós acabamos de ler em Romanos, ele achava que quando os encontrasse, ele iria encorajá-los, ele iria dividir algum dom espiritual com eles, ele iria abençoá-los, mas Deus tinha outros planos. Os planos de Deus é que eles fossem uma bênção na vida de Paulo. Quantas vezes nós não achamos que nós é que vamos abençoar as pessoas? Nós é que somos importantes na igreja, a nossa presença é que vai fazer diferença no lugar, e quando a gente chega lá, somos nós que somos abençoados por aquelas vidas, nós que somos abraçados, nós que somos encorajados. Deus nos abençoa através de pessoas que nós achamos que nós iríamos abençoar. Graças a Deus por isso, queridos. Não se furte de encontros assim. Encontros com outros crentes são bênção de Deus em nossas vidas. Não se afaste da igreja, não se afaste do povo de Deus. Você vai se afastar desse tipo de comunhão. Não faz isso.
Enfim, o texto no versículo 16 diz que Paulo chega a Roma com toda a comitiva e ele recebe a custódia militaris. Era um direito de um cidadão romano, esperando o julgamento, de morar numa casa alugada por si mesmo, com seus próprios recursos, mas acorrentado ao pulso por um guarda romano. O que vai acontecer depois? Cenas do próximo episódio, porque só tem mais um, semana que vem. Você está planejando faltar no culto domingo que vem, não faz isso não. Não faz isso não. Não cometa esse pecado. Bom, até chegar a seu destino em Roma, Paulo se deparou com a bondade de gente que menos se esperava, enfrentou perigo natural e incompreensão das pessoas, oportunidade de abençoar e de ser abençoado, e também encontros abençoadores, encorajadores com outros crentes. E nossa jornada não é diferente. Até chegar ao lar celestial, também vamos encontrar todas essas coisas. Mas lembre-se disso, um dia a nossa jornada terá fim. Um dia chegaremos à cidade do grande rei. Um dia seremos recepcionados. Não só pelos crentes que já estão lá com ele, mas seremos recebidos no encontro entre nuvens com o próprio Senhor Jesus, vindo em nossa direção para nos levar ao nosso destino eterno ao seu lado. E nesse lugar, na Nova Jerusalém, não haverá mais medo, não haverá mais perigo, não haverá mais pecado, não haverá mais distância entre os crentes, não haverá mais morte para nos ameaçar. Sabe por quê? Volte os seus olhos para o final de Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 20. Paulo já tinha dito isso para os romanos antes de os encontrar 5 anos antes. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Aquela serpente que picou Paulo não pôde matá-lo, porque Deus tinha outros planos para ele. Da mesma forma, a antiga serpente, Satanás, não poderá nos derrotar, porque Deus tem outros planos para nós. E um dia ele há de sacudi-la diretamente no fogo eterno, destruir Satanás e a morte, e nós estaremos livres para viver ao seu lado eternamente em nosso lar celestial, onde não haverá mais o medo da morte, não haverá perigos na estrada, apenas o louvor ao nosso Pai Celestial. Louvemos ao nome dEle e até lá cantemos juntos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ansiamos por esse encontro. Oremos, queridos. Pai amado, te damos graças porque o Senhor atendeu a nossa oração. O Senhor falou conosco por meio da tua santa palavra. Encoraja-nos, Deus, com o Evangelho, até chegarmos ao nosso lar. Que todos chegamos lá. Feridos, no campo, picados por serpentes, mas todos lá. Não permita que um só de seus cordeirinhos se perca, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.